aqui a ausência do nosso irmão Murato. Está trabalhando, né? Se encontra ausente. Quero convidar a todos para uma leitura de João, do Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ler o versículo 13 e depois o versículo 23 até o 25. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 e também versículos 23 a 25. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. São esses os versículos para nossas considerações dessa noite. Que o Senhor nos abençoe na meditação da mesma. Amém. Esses versículos que nós lemos é um pequeno resumo do ministério do Senhor Jesus quando ele saiu para o ministério aos 30 anos de idade. Nós temos informação na palavra que por cerca de 3 anos antes de ir à cruz, ele iniciou o seu ministério. E João relata um pequeno resumo de tudo que ele fez, ou talvez edificando o que João mesmo nos informa no final deste evangelho, do seu evangelho, que nem todos os sinais e milagres foram narrados, foram escritos. Nós podemos ver no final deste livro, no final deste evangelho, João relata assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem registradas, fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então, João, aqui no capítulo 2, ele faz um pequeno resumo. Lá no final ele é a conclusão que ele tem do que o Senhor Jesus fez, do que ele foi testemunha, é de que se todos os sinais, se tudo que o Senhor Jesus realizou, ele diz, nem se fossem escritos, não caberia nos livros, nem todos os livros inteiros deste mundo não caberia. Vamos ver. Creio que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Então essa é a conclusão que João tem do ministério do Senhor Jesus, de tudo que ele realizou. E esses 3 versículos que nós lemos,
tem uma relação muito próxima do assunto seguinte, que é o encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. Como nós sabemos que Nicodemos, ele foi ter com o Senhor Jesus à noite. Não se sabe exatamente porquê. Nós temos algumas ideias de que talvez por temer que alguns dos fariseus, dos saduceus, da sua própria seita, isso pudessem ser visto pelos da seita de Nicodemos, talvez por ser ele um mestre entre os judeus, entre os fariseus, e está encontrando com o Senhor Jesus. Então ele foi ter com o Senhor Jesus à noite, e o argumento que ele traz quando encontra o Senhor, no versículo 2 do capítulo 3, este de noite foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então nós vemos que Nicodemos, ele tem essa visão, e ele vem e ele relata ao Senhor: sabemos que és mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então ele tem essa conclusão, ele vem diante do Senhor, e de fato pelas informações que nós temos no restante desse evangelho, nós sabemos que de fato Nicodemos crê, e aquele encontro com o Senhor foi de fato de uma importância tremenda na vida dele, porque ele chegou, ele conheceu o Senhor Jesus como Salvador, e ele será certamente mais um do que nós o encontraremos na glória. Ele de fato se converteu. Não é o caso de todos os que viram os sinais, os que viram os milagres. E João disse que o próprio Senhor Jesus, não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Nós vemos que o Senhor Jesus, tanto no versículo 13 como no versículo 23, diz que estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E o versículo 23 confirma novamente o que João diz no versículo 13, que ele estando em Jerusalém, que diz ele estando em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, ele estava, e como nós temos informação que era costume, esse é um susto, né? E que ela amorteceu aqui. Só um susto. O Senhor Jesus sempre ia a essa festa, na festa da Páscoa, que lembrava e comemorava a saída dos judeus do Egito. E aquela festa, quando chega ao tempo, aos dias, ao ministério do Senhor Jesus, nós vemos que ela já parece ter mudado muito a forma deles realizar, tinha mudado muito a característica daquela festa, porque nós vemos o Senhor
quando nós vemos um título aqui, Jesus purifica o templo, nós vemos ele indo para o templo, e ali onde aqueles que levavam os animais para o sacrifício, eles levavam para ser vendido aqueles